Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu sou a atual RDR aqui do Distrito 4670 e a convite do Rei Julian, tô gravando esse vídeo com muito carinho pro pessoal aí do Caloroso para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu penso, o que eu acredito e o que eu sinto em relação aos temas liderança e resolução de conflitos. Por que eu falo que é muito mais um compartilhar do que necessariamente uma aula, como foi o proposto? Porque eu não me sinto na condição de dar uma aula sobre esses temas, mas sim capaz de compartilhar com vocês o que faz sentido para mim, na esperança de que faça sentido para alguns de vocês também e a gente possa trocar uma ideia sobre isso. Por que então falar sobre resolução de conflitos e liderança? Especialmente liderança, desde que a gente entra na família Rotária, a gente escuta muito falar isso, chega a ficar bem repetitivo e por algum momento assim pode até deixar de fazer sentido de tão recorrente que esse tema ele aparece para nós. O tema liderança é algo que vem evoluindo conforme a nossa sociedade evolui. Então, antigamente, o que fazia sentido em termos de liderança não é mais o que faz sentido hoje. Ainda mais com, felizmente, esses processos de humanização das nossas relações de trabalho em especial, fez com que a gente concluísse que um bom líder não é mais uma pessoa que antigamente se falava em dar a cenoura e agir com chicote. Então, recompensa e também repreensão. Hoje em dia a gente fala de uma liderança mais humanizada e isso é crucial para que a gente, para dentro de Rotaract, especialmente quando a gente fala de voluntários, de voluntariado. Então, falar disso, falar sobre temas como liderança também tem a ver com falar com propósito. Quais são os nossos propósitos aqui? Então, qual é o líder que eu busco me tornar? O que faz sentido para mim? A resolução de conflitos também entra nisso porque é um dos atributos de um bom líder. E a gente está dentro de uma instituição que tem como fim máximo a paz e pouco a gente fala sobre isso, Pouco a gente fala sobre resolver conflitos, como ter relacionamentos mais pacíficos. E ter relacionamentos mais pacíficos implica em sermos mais felizes, porque isso ter relacionamentos mais pacíficos significa ter relacionamentos com mais qualidade. E tem vários estudos que apontam o que realmente nos faz um ser feliz. E entre todos esses estudos, invariavelmente tem uma resposta que traz que pessoas mais felizes são pessoas que mantêm, que nutrem e que constroem relacionamentos com maior qualidade. E a gente consegue fazer isso através, nesse processo de nos tornarmos líderes melhores e pessoas melhores. Então isso é muito importante. Se a gente está dentro de uma instituição que prega como fim máximo a paz, a gente deveria estar muito mais preocupados em manter relacionamentos mais pacíficos e de maior qualidade dentro do nosso clube do que necessariamente fazer projetos mais impactantes. Porque não faz muito sentido a gente buscar projetos grandiosos se nessa construção desses projetos, a gente se destrói, individualmente, nos nossos relacionamentos dentro do nosso clube, a gente não consegue identificar quais são as nossas necessidades e acaba não fazendo sentido. Então tá aí a importância. Queria compartilhar com vocês que na semana passada eu assisti um bate-papo com o diretor de vendas do Facebook e eu infelizmente não anotei o nome dele, mas me marcou muito assim as ideias que ele compartilhou e ele falou principalmente sobre liderança. Ele compartilhou que ele fez uma pesquisa uma consulta com cerca de 150 pessoas questionando o que para elas um bom líder faz que motiva seus liderados. E a palavra ação que mais apareceu aí nessa consulta dele foi escuta. Além disso, respeito, autonomia, reconhece, comunica, colaboração, feedback, confia. Então, são palavras, são ações que acabam desmistificando esse ideal de líder que a gente aprendeu até então. Esse líder que
que acaba centralizando tudo, esse líder que tem como principal função distribuir tarefas, um líder que cobra muito, que dá metas, e não é isso que essa consulta mostra que um bom líder faz, que motiva seus liderados. Para que a gente possa, então, inspirar, possa motivar os nossos liderados, a gente tem que, antes de mais nada, escutar. E achei bem assim, na verdade, não, ao meu ver, não existem coincidências, que essa questão da escuta está muito ligada ao tema comunicação não violenta, da qual eu sou bem entusiasta, porque percebo que na medida que fui estudando comunicação não violenta, fui aprendendo a escutar. E quando a gente se coloca nesse processo de aprendizagem para a escuta, a gente se desenvolve como um líder melhor e também aprende a resolver conflitos. Então é muito, muito interessante isso, né? Essa questão, porque dentro do Rotaract a gente trabalha muito e recebe capacitações para a gente fazer projetos melhores, projetos mais impactantes, para a gente ser melhores oradores, e a gente não capacita o nosso ouvido. A gente não capacita a nossa capacidade de escutar e acolher o outro. Quando é exatamente isso que vai nos tornar líderes melhores, exatamente isso que vai fazer com que a gente consiga fazer todas as outras coisas, gerir pessoas, gerir projetos, enfim, resolver conflitos. Então é umas coisas um pouco incongruentes que a gente tem dentro do Rotaract, e claro, reflete isso na nossa vida, porque a gente está num processo de desconstrução também de vários ideais que até aqui fizeram sentido para nós. Então esse modelo de líder que é quase que robótico, uma pessoa que não se vulnerabiliza, uma pessoa que não demonstra fraquezas, que tem que estar sempre certo, que nunca cansa, isso não faz mais sentido para nós, isso não tem feito mais sentido e precisa não fazer mais sentido, porque esse líder não existe. Esse líder é um robô. E na medida que a gente vai querendo ser esse líder robótico, a gente vai se frustrando, a gente vai se deprimindo, a gente vai minando os nossos relacionamentos e segue por um caminho totalmente diverso, que é do processo de aperfeiçoamento da nossa liderança. Então é muito interessante isso, essa questão da escuta, do reconhecimento e da comunicação, que são uma das principais ações, então, de um bom líder que motiva o seu time. Porque isso tem muito a ver com a comunicação não violenta. Na comunicação não violenta, na medida que a gente vai, então, aprendendo um pouco mais, se interessando mais por esse assunto, a gente vai percebendo a importância da escuta, a importância de uma comunicação clara e eficiente, que vai muito além da escolha de palavras benditas, de uma oratória, assim, friamente calculada, digamos assim, e de um reconhecimento que às vezes a gente acaba levando para um lado de recompensa e não reconhecimento. O que os seus liderados querem de ti é que tu seja capaz de escutá-los sem julgar. Seja capaz de escutá-los sem se colocar no centro da conversa. Então, porque muitas vezes a gente conversa, escuta uma pessoa para responder, para dar opinião, para dizer como a gente faria, para dizer que com a gente também já teve uma situação igual e foi pior. Então a gente se coloca aí no centro da conversa sempre, por uma questão de ego, que a gente precisa trabalhar constantemente a desinflar esse ego, né? E sinceramente, sim, um pedido que a gente possa se inspirar em líderes que tenham consciência disso, que precisam trabalhar seu ego. Todos nós temos um ego que é importante, né? É parte da nossa personalidade. Só que existe uma coisa entre tu ter personalidade e tu inflar o teu ego ao ponto de tu se achar o senhor das respostas. E não existe isso. Talvez o que eu esteja falando aqui não faça sentido para ninguém e tudo bem. A gente precisa se tirar dessa posição de dono da verdade e de verdades absolutas, né? Isso não existe. Então, acabei agora indo por essa linha do ego, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar muito e desviando um pouquinho, mas também tem tudo a ver, né? Se a gente quer ser um bom líder, a gente precisa ser humilde e reconhecer
as nossas fraquezas e os nossos pontos certos. Não é só os nossos liderados que precisam desenvolver coisas, talvez é principalmente a gente. Então, a comunicação não violenta, ela nos traz ferramentas de como exercer essa escuta, colocando a outra pessoa como protagonista da conversa. Então, ela nos ensina a fazer observações sem julgamento, a expressar nossos sentimentos ou reconhecer os sentimentos no outro, a expressar quais necessidades naquele momento estão fazendo sentido para nós, ou de tentar, numa curiosidade genuína, entender qual a necessidade daquela pessoa. E na medida que a gente entende quais são as necessidades que estão por trás de uma determinada situação ou de um determinado conflito, a gente consegue partir para a resolução desse conflito. Sem que a gente busque se autodesenvolver, para primeiro entender que a gente precisa reconhecer e trabalhar os nossos conflitos, para depois resolver os conflitos dos outros, a gente não consegue partir para essa linha de resolução de conflitos. Então, escuta empática, escuta da gente, escuta do outro, reconhecimento de sentimentos e reconhecimento de necessidades. Fazendo isso, esses 3 passos, que não são simples, mas são exercícios constantes, a gente consegue resolver, então, os conflitos nossos e dos outros. Além disso, um bom líder, então, ele sabe reconhecer os seus liderados. Como fazer um reconhecimento capaz e suficiente ao ponto de que a pessoa consiga compreender o quão útil, o quão importante ela e o trabalho dela estão sendo feitos. Nos mesmos passos da resolução de conflitos. Analisar a situação sem uma análise de princípios morais, então se despir de julgamentos, expressar os sentimentos que gerados, né, a partir dessa ação e quais necessidades atendidas. Diferente de uma situação de conflito, quando a gente vai reconhecer alguém, a gente expressa quais as necessidades que estão sendo atendidas. Isso, se a gente consegue seguir esse passo a passo, digamos assim, a pessoa consegue realmente compreender que aquilo que ela está fazendo é útil e ela se reenergiza ao ponto de se reconectar com o propósito dela naquela função, naquele cargo e dentro do Rotaract. Então, gente, assim, é muito difícil falar sobre resolução de conflitos sem falar sobre comunicação não violenta, porque além de ser uma entusiasta em relação a esse assunto, eu percebo que a comunicação não violenta, ela nos traz as ferramentas para fazer tudo isso, para sermos bons líderes, para sermos os bons líderes ao ponto de conseguir escutar, de reconhecer, confiar, respeitar e dar autonomia. Então, a minha dica para vocês é que possam se debruçar nesse assunto da comunicação não violenta, estudar um pouquinho sobre isso. Não precisa fazer curso se é algo que o momento não possibilita, mas tem várias leituras muito interessantes. Eu posso compartilhar com o Julian, inclusive um e-book da Carolina Nalon, que ela disponibilizou, de como a gente pode ter conversas que são mais essencialmente difíceis com as pessoas. Existem outros materiais muito legais do Instituto CNV Brasil, que eu recomendo também. E o próprio livro do Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo americano que idealizou a comunicação não violenta. Então, ele nos traz, assim, toda essa bagagem, que é mais um estilo de vida da comunicação não violenta do que necessariamente ferramentas, né? Se a gente fala ferramentas, a gente acaba sendo muito simplistas e não dá a devida importância para esse assunto, que, de fato, assim, nos torna pessoas mais conscientes dos nossos conflitos, da nossa violência interna, para que a partir daí a gente consiga ser menos violento com a gente e com o outro. E falando sobre conflitos, é interessante que se fale que uma vida ideal não é uma vida sem conflitos. A aversão a conflitos, na verdade, que é perigoso. A gente não tem que buscar ter relacionamentos não conflituosos.
Relacionamentos mais pacíficos não significa que a gente vai ter relacionamentos sem conflitos, mas que a gente vai conseguir extrair desses conflitos, só um instantinho. Que a gente vai conseguir extrair dessas adversidades soluções e a gente possa sair dessa linha de dominância que a gente fala, né, desse ataque e defesa, para uma outra linha que é da parceria. Então, conseguir convergir para o mesmo ponto, na medida que tanto as minhas necessidades e a necessidade do outro estão sendo atendidas. Então, falar sobre conflitos, falar sobre resolução de conflitos, falar sobre liderança é falar essencialmente sobre escuta. A gente treinar os nossos ouvidos, muito mais do que treinar a nossa fala e a nossa boca, para que a gente possa se acolher enquanto indivíduos, enquanto líderes, enquanto filhos, enquanto pais, mães, enfim, para que a gente possa acolher os outros. Essencialmente, era essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, para despertar aí umas ideias, alguns pensamentos, para que vocês, na realidade, vocês possam ir em busca de mais conhecimento a partir disso e também entrar em contato comigo se eu puder auxiliar vocês nesse processo de aprendizagem, para, principalmente através da comunicação não violenta, a gente possa se desenvolver enquanto líderes, se desenvolver como líderes capazes de resolver conflitos, para que, com isso, nós possamos atingir os nossos propósitos de vida e os propósitos do Rotary também internacional, que é um mundo mais pacífico. E eu sigo com vocês nessa busca e nessa construção. Enfim, acho que o pessoal vai compartilhar com vocês os meus contatos. Muito obrigada pela oportunidade e a gente se fala em breve.